Em nome do Senhor, amém. Irmãos, vamos abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Aleluia. Eu quero chamar o irmão Lucas aqui na frente. 1 Coríntios 1, 30. Lucas, por favor, vai pregar aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá, irmão. Vai pregar? Não. Agora vai ser recebido como membro da igreja. Aleluia. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versos 30. Acompanha a leitura aqui. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Amém? Para eu entender que o irmão está sendo recebido na congregação dos santos, através do batismo, mas o Senhor não é nosso, o Senhor é dele, é de Cristo. Amém? Então a nossa função aqui é manter a comunhão, manter a unidade e trabalhar para a honra e glória do Senhor, como está escrito, né? Para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Amém? Então, através do batismo, os irmãos, por favor, se assentem, né? Em nome de Jesus. Né? E aquele que vai dar o seu voto, recebendo como membro da igreja nesse momento, para fazer parte da congregação dos santos, dê o seu voto posicionando em pé. Irmãos, o Senhor está recebido em nome de Jesus, para fazer parte do nosso igreja. Amém? Deus abençoe. Amado Deus, em nome de Cristo, eu confirmo o batismo, a vida, a promessa do Senhor em 1 Coríntios 1, 30 para o teu filho, em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe. Quer pegar ou não? Irmãos, eu não estou marcando a volta de Cristo, mas eu acredito que talvez nós sejamos a última geração antes da volta dele. O que está acontecendo no momento, eu acredito que Deus está balançando a figueira, para aqueles que são realmente permaneçam, e aqueles que estavam renunçando acabam saindo fora. Né? Vamos para Juízes, capítulo 16. E por sermos a geração que está passando por esse processo, nós devemos entender que uma das coisas que nós precisamos pregar é sobre o pecado. Aleluia. Coisas que ultimamente não temos ouvido, né? A grande maioria prega só sobre bênçãos, né? Prosperidade, melhoria de vida, e nós esquecemos às vezes de falar sobre o pecado. A primeira pergunta é: qual vai ser o último acontecimento na sua vida? Qual vai ser o último acontecimento na minha vida? Parou para pensar? Ninguém pensa nela. É a morte. É o último acontecimento da nossa vida que está baseado na primeira mentira lá no paraíso. Que diz o quê? Certamente não morrereis. Veja, irmãos, primeira mentira contada na terra. Até hoje, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, o pecado, ele é mentiroso.
porque ele nasceu do pai da mentira, segundo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o pecado, por ser mentiroso, ele não dá nada que promete. Ele promete alegria, felicidade, mas no fim é tristeza, aborrecimento, frustração, porque o pecado não pode satisfazer ninguém e abençoar a vida de ninguém, a não ser para roubá-lo e até trazer a consequência da morte eterna. No livro de Juízes, capítulo 16, nós vamos então do versos 1 até o verso 22 estar acompanhando o acontecimento aqui da vida de Sansão. Vou pedir para que alguém leia para mim esses 22 versículos, porque senão eu vou saltar o ar para mim aqui, e quando eu estou com essa máscara aqui, ela vai me tirando fogo. E quando eu venho, então demora para ir abastecendo as funções normais do 1 até o 22. Foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou. E travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e, juntamente com as trancas, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte, que estava defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de firme frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de firmes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa cama. Então ela disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de firmes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro de fogo. Assim não se soube em que consistia sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvessem feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, e o amarrou com ela, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou do seu braço como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se desceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os lisos da teia. E ela as fixou com uma estaca, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então despertou-se do seu sono, e arrancou as estacas das tranças descidas, juntamente com os lisos da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras, e molestando-a, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe:
Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Sube esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Filisteu, vem sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarrando-o com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Amém. Olhe nesse momento, irmãos, para que Deus venha nos abençoar. Tem uma palavra dele nessa noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, seja nossa alegria, a nossa força vem da alegria de Deus. Através dessa revelação da palavra, você possa então usar a boca do anjo da igreja para poder ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja. O comando do tempo, o comando da nossa vida está sobre o teu comando, Pai, sobre a tua boca. Quando o Senhor libera uma palavra sobre a nossa vida, nós recebemos, abrimos o coração para poder receber aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor libera. Nos guarda, Pai, Senhor, de todo o mal. Pai, aqui a igreja está prostrada com o coração aberto, declarando aqui que só o Senhor é Deus. Nós necessitamos, ó Pai, de ser alimentados. Nós necessitamos de saciar a nossa sede, Pai, com a tua água, água de vida, água que limpa, água que liberta e que restaura. Pai, certamente essa água do bebedouro, ela mata a nossa sede física, mas a melhor água que nós bebemos, Pai, é aquela que o Senhor vai usar a boca do teu anjo. E o alimento, Pai, que nós necessitamos agora, nesse exato momento, é a sua palavra. A sua palavra nos dá força, a sua palavra nos alimenta, a sua palavra tem vitamina espiritual, Pai. E em um lugar, em um restaurante, nós podemos entrar e comer esse alimento. Mas sendo o alimento físico, mas o alimento espiritual, só o Senhor tem. E assim, nesse exato momento, a oração, o anjo da igreja, do instrumento que vai ministrar a sua palavra, e a igreja diante das tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então nós conhecemos a história real da vida de Sansão. A palavra faz questão de relatar a força, o poder que ele tinha, sobrenatural. Sabemos que esse poder era a presença do Espírito Santo na vida dele e que ele precisava preservá-lo para que sempre permanecesse com esta força contra o erro, contra o pecado. E nós sabemos também que hoje esse mesmo Espírito está na vida dos cristãos, está na vida daqueles que têm aceito Jesus e que têm vivido com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nesse texto eu não preocupei em tratar sobre o que simboliza o nome da cidade, o que simboliza o nome da vila, mas focar somente na pessoa de Sansão, para que nós possamos tirar exemplos para nossas vidas, uma vez que sabemos que estamos vivendo praticamente os últimos tempos, né? Então nós vemos nesse texto que a palavra deixa bem claro que Sansão, ele é traído por Dalila. E nós vamos ver então alguns passos que aconteceu na vida de Sansão para que ele chegasse até o final na sua queda e a perda do poder que ele tinha de Deus na sua vida. Em primeiro lugar, nós podemos ver que ele foi ao lugar da sua queda. Então, uma das coisas que nós temos que ter como exemplo é de que nós devemos nos afastar de locais onde nós sabemos que se ali estivermos,
se ali chegarmos, provavelmente seremos tentados. Agora, todos nós temos fraqueza, irmãos. Você sabe qual é a tua fraqueza? Verdade. Nós sabemos qual é a nossa fraqueza. Nenhum de nós podemos dizer que não temos fraqueza nenhuma. E nós precisamos sempre estar vigiando e vigilando. Como o próprio Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, em primeiro lugar, nós devemos entender que jamais você deve declarar para qualquer pessoa o seu tipo de fraqueza, a não ser para Deus. E justamente quando for falar sobre fraqueza para Deus, uma possibilidade que você pode, nessa fraqueza, pecar, é não falar em voz alta, não verbalizar, mas falar somente em espírito com Deus, para que o inimigo não ouça você dizer da sua fraqueza. Às vezes, falando com Deus, se nós verbalizamos, Ele ouve. E Ele ouvindo, então Ele começa a assediar a pessoa naquela fraqueza que a pessoa tem. E aqui nós vemos que foi o que aconteceu com a pessoa de Sansão. E o inimigo, de acordo com o verso de número 5, dá uma olhada para você ver novamente, nós vamos ler novamente. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua força, a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Então, o inimigo usou de uma artimanha. Nesse caso aqui, o inimigo era seres humanos, usado por Satanás. Nos nossos dias não é diferente. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os poderes das hostes espirituais da maldade. E normalmente ele sempre vai usar também alguém, uma pessoa, e através dessa pessoa, a pessoa pode correr o risco de verbalizar a sua fraqueza e então entrar numa situação terrível. O inimigo então serviu-se de uma mulher para aliciar Sansão. Parece que a fraqueza dele era a mulher, né? Diz a palavra que ele já saiu no versículo de número 1, ele foi para Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. No versos 4, ele afeiçoou uma outra mulher de Sorek, chamada Davi. Então parece, irmãos, que a fraqueza dele, eu acho que eu vou falar sem o microfone, tá ruim, tá? Parece que abaixou, não sei porquê, parece que a fraqueza dele era justamente a parte da mulher, a parte sexual. E ele então, ele foi para o lugar em que a queda justamente aconteceria com ele. Ele foi para o lugar da queda, da tentação e do pecado. Encontrar com uma prostituta e depois com uma outra mulher. A pergunta é, não responda para mim, qual é a tua fraqueza? Por exemplo, se alguém tem uma fraqueza de bebida, se ele vai no bar onde tem um monte de amigos que bebem, o que vai acontecer? Ele vai beber. Se alguém tem uma fraqueza de usar drogas e vai no lugar onde tem só pessoas que vivem drogadas e vendem drogas, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai acabar se drogando também. Então, qual é a tua fraqueza? Qual é a minha, a nossa fraqueza? Evite o lugar onde há probabilidade de você estar entrando num campo que pode ser tentado a pecar e a transgredir diante de Deus. No caso dele, o inimigo sabia que a fraqueza dele era mulher. E ele tinha sido consagrado desde o ventre para ser narizeiro, para servir ao Senhor. Então, uma vez que nós aceitamos Jesus, como disse para o irmão hoje, nós não somos mais nossos, nós pertencemos a Ele, somos dele. E devemos viver para Ele, consagrar nossa vida para Ele.
e obedecendo ele, evitar de entrar em locais aonde a pessoa pode ser tentada e ser aliciado a pecar contra Deus. Ainda dentro do versículo 5 nós encontramos que o propósito do inimigo está bem explicado dentro desse texto. O propósito do inimigo era persuadir a mulher para que ela conseguisse tirar da boca dele qual era o ponto que, mexendo na vida dele, ele perderia a força. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo, ele também age dessa mesma forma contra nós. Ele vem sempre com o objetivo de, em primeiro lugar, descobrir o ponto fraco. E depois que descobrimos, usar situações, locais, pessoas, para que nós possamos ser tentados e pecarmos contra a pessoa de Deus. Então, mediante o suborno que aqueles homens deram àquela mulher, ele caiu então em laço terrível para pecar. Então nós sabemos, irmãos, que o inimigo sempre vai usar pessoas, vai sempre subornar pessoas de alguma maneira para que a pessoa venha então a pecar, a transgredir diante de Deus. Uma das situações que nós mais vemos no momento, e que no meio de um grande grupo de pessoas chamado pessoas religiosas, pessoas cristãs, é a sedução e a sedição de que a pessoa precisa de prosperidade. Hoje não se fala mais de pecado, não se fala mais de Jesus. Agora, ultimamente, só se fala de coronavírus, fala de que agora eu sou rico, agora eu comprei tal coisa, agora eu estava falido, agora eu tenho empregados, agora eu tenho tantas indústrias, eu tenho tanto carro, eu tenho tanto isso, tanto aquilo. Então o inimigo está sediando. Você pode ver, irmãos, as igrejas que vai povoar o céu são igrejas pequenas. São igrejas onde ainda há um princípio familiar, onde se há comunhão, onde se entende, onde o pastor conhece as pessoas conhecem o pastor. Nesses movimentos grandes, o pastor não tem nem contato com as ovelhas. A única coisa que eles querem delas é o dinheiro. Nada mais que isso. Só querem dinheiro. E as pessoas também querem prosperidade, querem enriquecer, querem ficar famosos e ricos nesse mundo. Então veja que a sedição hoje é terrível no meio do povo chamado povo de Deus. Por isso que este grupo de pessoas não são mais chamados de cristãos, né? São chamados de quê? Grupo? Gosto. Que Jesus já vomitou da boca, né? Ele fala, que Jesus que disse isso. Não é que Jesus sabe? Gosto, né? Não são chamados de cristãos, são chamados desse tipo de coisas. De crente não tem quase nada. Irmãos, eu tive amizade pessoalmente com o pastor, o cantor Luiz de Carvalho. Eu até mostrei foto para os irmãos que nós tiramos juntos aqui. Cantei com ele em São Paulo, na igreja Assembleia de Deus, com ele. Ele disse que a maioria dos cantores evangélicos que ele conhecia não tinha nada de crente, só queriam dinheiro dos crentes. Inclusive, até ele mesmo foi roubado pelo próprio filho no final da vida dele. E o filho não tinha nada de crente também, vivia no meio do povo de Deus. O próprio filho roubou ele antes de ele falecer. Então veja, devemos tomar muito cuidado, irmãos. São poucas igrejas grandes que ainda têm a tradição bíblica, santidade, comunhão, mas é muito difícil, porque a grande maioria nem se conhece. Não tem nem como estar vigiando um ao outro, cuidando um do outro. Então o inimigo tem usado essas situações para criar embaraço na vida das pessoas. E as pessoas então acabarem sendo transgressores diante de Deus. Eles conseguiram o que eles queriam através de subornar aquela prostituta, aquela mulher, e conquistaram o propósito deles. Agora veja, nós vemos também, em quarto lugar, que Sansão começou por zombar deles. Veja no versículo de número 7 o que diz a palavra. Ele começou a brincar com o inimigo, zombar com o inimigo.
Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, em tradução normal, se me amarrarem com 7 nervos do corpo, né, de animais frescos, isso quer dizer, se me amarrar com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ele começa então a brincar, a zombar de algo muito perigoso, em que o inimigo está usando a sedução da mulher para levá-lo a pecar diante de Deus. Irmãos, se nós não vigiarmos, nós corremos um grande risco. Recorda certa vez que Jesus falou para os discípulos que ele precisava ir até Jerusalém? Recorda? O que foi que Pedro falou para ele? Não, vacina. Foi Pedro que falou? Não. O que Jesus fala para Pedro? Retira-te, Satanás. Então, irmãos, temos que ter uma vida em comunhão consagrada diante de Deus. Porque se não vigiarmos, Deus pode usar até a nossa boca, o inimigo pode usar até a nossa boca. Pode usar a tua boca se você não vigiar. E se a pessoa que estiver ouvindo não tiver discernimento, se você estiver ouvindo de outra pessoa e não tiver discernimento, você pode cair. Podemos cair. E nós temos que vigiar para que isso não aconteça conosco. Veja no verso número 11, ele zombando e brincando novamente com a Dalila, com a mulher. Quem quer ler verso 11? E ele lhe disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraca quanto qualquer outro homem. Então veja, agora ele dá uma segunda dica para ela. Pega uma corda virgem, uma corda que não foi usada, nunca houve um nó nela. Se me amarrarem com ela, eu vou perder a força. Parece que ele estava querendo perder a força. Não parece? Parece que ele está dando tanto valor àquele relacionamento com Dalila, que ele estava brincando com ela, brincando com o inimigo, mas com o desejo de perder a força, porque ele foi por 3 vezes falando ali a situação que poderia acontecer para ele perder a força. O que aconteceu com Pedro quando Jesus é preso? Por 3 vezes também, o que Pedro faz? Nega Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque diante de uma situação adversa, de uma sedição do inimigo, se você cair no pecado, você está negando Jesus. Se eu cair, estou negando Jesus. Entende? Então nós temos que tomar muito cuidado para não perder a nossa salvação. Veja o verso do número 13. Se alguém quiser ler, outra pessoa quiser ler, por favor. Disse Dalila, Sansão: até agora tens zombado e me tens dito mentiras. Declara-te, pois, agora, o que poderia ser? Declara-te, pois, agora, o que poderia ser amarrado? E ele respondeu: se teceres 7 tranças da cabeça, com a urdidura da teia e as primárias com pinos de ar, então enfraquecerei, serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia. Então nós vemos novamente ele brincando, ele zombando de Dalila, zombando da situação que ele estava atravessando. E aqui nós podemos perceber, irmãos, de acordo com esse texto, quando nós lemos, disse Dalila a Sansão: até agora tem zombado de mim. A própria mulher está alertando ele. Pela 3ª vez está zombando comigo. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque as pedras clamam. Ela estava preparando para ele uma cilada, tinha sido comprada, estava em sedição com ele. Ela ia receber uma grande quantidade de dinheiro, mas mesmo assim ela está alertando ele. Você está brincando, você está zombando comigo. Então, meu irmão, não brinque com o diabo, não brinque com Satanás, não brinque com os demônios. É terrível, né? O inimigo, então, ele começa a agir através da brincadeira e da zombaria de Sansão. Que quer dizer o quê? Nós não podemos brincar com o inimigo, porque se nós brincarmos com ele,
nós começamos a relacionarmos com Ele. Quando você começa a ter liberdade e a brincar com o inimigo, você está começando a relacionar com Ele. E Ele sabe até que ponto Ele deve ir. Sendo bonzinho, sendo quietinho, sendo um bom companheiro, até chegar no momento em que Ele vai lançar a queda, vai derrubar a pessoa. Então Sansão, pela terceira vez, está zombando dela e ela alertando ele, porque veja, 3 vezes ele fala coisas diferentes para ela. Ele fala do nervo, se me amarrar com o nervo, depois ele fala se me amarrar com uma corda que não foi usada, e agora ele fala, se você pegar meu cabelo, fizer 7 tranças neles e colocar amarrar numa estaca, podem ter certeza que vão perder a minha força. Então, por 3 vezes, ele está zombando, está brincando, quer dizer, ele está se relacionando com ela. Está criando mais amizade, mais intimidade com ela. E pelas 3 vezes ele não percebeu o quê? Que após ele falar um tipo de coisas que poderia enfraquecer ele, em seguida, ela fala que os inimigos estão vindo. Ele não acordou, ele não percebeu que ela estava sendo usada pelo inimigo para tirar a força dele. Durante as 3 vezes. Terminava de fazer o que ele tinha ensinado, em seguida os inimigos entraram. Então, meu irmão e minha irmã, cuidado. Procure ter visão de Deus, ótica de Deus, discernimento de Deus, para que eu e você não caiamos no erro, não caiamos em pecado. Porque todos nós temos um corpo fraco. Você pode dizer que não, mas tem. Pode ter certeza que não, mas você tem. E nós precisamos de Jesus em nossa vida, para poder então sermos mais do que vencedores. Veja no verso de número 16. Pode ler quem quiser. Importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da tua alma, dele um impaciente de matar. Então, Sansão fica cansado com a persistência da mulher, implorando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da sua alma, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Então ele ficou cansado da persistência daquela mulher, da perseverança dela. Agora, a Bíblia diz que nós temos que ser perseverantes até o fim, né? Não é assim? Porque o diabo é perseverante. Ele sabe que ele está perdido, ele sabe que ele está condenado, ele sabe que vai haver o fim dele um dia, ele sabe que vai ser lançado, vai ser destruído com todos os seus seguidores, mas ele persevera fazendo o que não deve ser feito. E às vezes o cristão não persevera até o fim. Às vezes o cristão não é perseverante na vida de oração, de consagração, de vigilância, de leitura bíblica, de comunhão com Deus, de andar com Cristo. Ele não persevera, mas a palavra diz que temos que ser perseverantes até o fim, para que Deus possa nos galardoar. Então ele ficou impaciente, diz a palavra que ele ficou, no versículo 16, com uma impaciência de matar. E ele matou. Matou o poder de Deus na vida dele. Cuidado, irmão. Cuidado, meu irmão. É na hora da impaciência que nós podemos cometer um erro, cometer um pecado. É numa impaciência que a esposa, às vezes que o marido fala uma palavra que não devia falar, ou age às vezes até com uma agressão que não deveria fazer, ou vice-versa, com os filhos, com um amigo, com uma amiga. É numa hora da impaciência que ele pode se manifestar um tipo de fraqueza. E ele manifestou essa fraqueza. Em toda aquela fortaleza que havia nele, força do poder do Espírito Santo,
Deus dá o seu poder em vasos de barro. Nós devemos entender, nós somos barro, somos terra, não somos ninguém perto do poder de Deus do inimigo. Sem Deus, o inimigo prevalece. Lembra de Moisés? Quando Israel estava guerreando, ele erguia a mão, o povo prevalecia. Ele cansava, descia a mão, o povo começava a perder a guerra. Por quê? Porque nós somos magos, nós não temos poder nenhum. Nós não somos ninguém diante da vida espiritual, tanto de Deus como do mundo caído. Só podemos vencer o mundo caído através de Jesus. O adversário de Deus através de Jesus. Sem Jesus, o homem é esmagado pelo inimigo, esmagado pelo diabo. Pois nós precisamos do poder de Deus, do poder de Cristo, para que nós possamos vencer, né? Então ele ficou ali cansado com a persistência da mulher. E o que ele devia ter feito ali? Em vez de falar para ela a sua fraqueza, ele devia ter fugido. O verdadeiro cristão não é aquele que enfrenta o diabo, é aquele que foge dele. Ele resiste o diabo e foge dele, foge do pecado. O diabo você resiste em nome de Jesus, mas do pecado você corre. Ele devia ter fugido daquela mulher, ao invés de ficar impaciente e revelar o segredo dele. Então, meu irmão, segredos não se revela a ninguém, a não ser a Deus. Aliás, só existe segredo quando só uma pessoa sabe da situação. Quando duas pessoas souberem, já não existe mais segredo. Já perceberam? Se você tem um segredo, só você pode saber. Mas ninguém. E a partir do momento que duas pessoas souberem, acabou o segredo. Porque essa pessoa a qualquer momento pode usá-lo contra você. Ou ela tem um outro amigo, uma amiga de confiança que vai passar para ela também, ou para ele. Já são 3 sabendo daí. Aquele tem outro amigo de confiança que vai passar para ele, já são 4 pessoas sabendo. Segredo não se conta para ninguém. Está entendendo? Certa vez, perguntaram para Jesus como que é o céu. Ele contou? Nós temos aí revelações de João, que teve visão, de alguns profetas que teve visão, porque isso é coisa falada no domingo humano. Mas quando perguntaram para Jesus como que é o céu, ele disse: eu falo para vocês as coisas terrenas, vocês não entendem, como é que eu vou contar o que tem lá? Ele contou? Só ele sabe. E ele viveu aqui 33 anos, só ele soube, voltou sem contar para ninguém, nem para os discípulos ele contou. Porque era segredo. Segredo não se conta para ninguém. Então diz a palavra que agora ele revela o segredo dele. O segredo era entre ele e Deus, o que é o segredo é entre você e Deus. O meu segredo é entre eu e Deus. Nós podemos pedir oração, devemos orar uns pelos outros, mas quando é algo que é um segredo, algo que é tipo de fraqueza tua, não revele nem para mim, para ninguém. Essa oração sem revelar. Porque a partir do momento que você pode confiar em mim e falar para mim em voz alta, o inimigo está ouvindo. Ele não consegue descobrir enquanto você estiver no seu coração e espírito falando com Deus. Mas no momento que você verbalizar, ele ouviu. E ele ouvindo, ele passa então a sediar a pessoa naquela fraqueza até derrubá-la. Porque ele já está vencido, então ele quer carregar o maior número de pessoas junto com ele. É que nem alguém que está morrendo afogado, está naufragando, né? Se você não souber socorrer, você vai junto. Porque ele está desesperado, afogando, naufragando, que ele vai te agarrar e vai te levar junto com ele. E eu tenho experiência pessoal nisso. Quando eu tinha 13 para 14 anos em Piracicaba, um bêbado que andava jogado na calçada que me socorreu quando estava morrendo afogado. E sabe o que eu fiz? Eu joguei ele para baixo de mim e coloquei os 2 pés no ombro dele. Eu fiz isso. Aí ele trançou a mão nas minhas pernas, assim, me derrubou, deu um soco na cabeça e tirou fora d'água. Porque na hora do desespero, você quer salvar você, não quem vai te salvar. Está entendendo? Então nós temos que entender
temos que tomar muito cuidado e não brincar com o pecado. Ele devia ter fugido da tentação e da tentadora. Porque, meus irmãos, a palavra diz que ele foi atrás de uma prostituta. Depois ele encontra uma outra mulher, outra prostituta. Agora, um pecado sexual é como um acidente na vida do crente. Pode acontecer, mas é como um acidente, é como um estouro do pneu de um carro que está indo a alta velocidade, que é um acidente na vida do crente. Mas se a pessoa chega a cair, ele provocou esse acidente também. Está entendendo? Porque começa com uma sedição, começa com uma brincadeira, começa com liberdades, com toques. De repente, quando a pessoa percebe, já está dentro de um quarto, está dentro de um hotel, não é assim? Aí ele diz, felizmente eu caí. Não, infelizmente eu não caí. Foi seguindo passos até chegar no momento da queda. Foi o que aconteceu com Sansão. Por exemplo, a pessoa tem a fraqueza de querer ganhar na loteria, de jogar para ganhar na loteria. Ele tem uma coisa para pagar, ele corre na lotérica para pagar. O que acontece? Não, se ele não fizer, tem até pronto para ele comprar. Não tem? É porque eu recebo meu salário na lotérica e toda vez que vou a menina oferece. Tem pronto lá para a pessoa comprar. Eu vi aqui, irmão, eu via com um monte de loteria aqui, de jogo de mega, de um monte de coisa aqui dentro da bolsa dele. Agora, se sabe que isso é fraqueza, por que vai lá? Não é verdade? Na rua não tem para vender. Tem? A pessoa vai dentro da loja. Então toma muito cuidado, irmãos. Aqui é sério. Verso 17. Pode ler. Descobriu-lhe todo o quê? Coração. E disse: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se a de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ele deliberadamente agora comete o pecado. Ele revela para a mulher aonde estava a sua fraqueza, se fizesse aquilo com ele. Ele deliberadamente decidiu, irmão, abrir o seu coração para aquela mulher. O que aconteceu? Quando ele percebeu, enquanto ele dormia, o inimigo roubou-lhe as forças. Em Mateus capítulo 13, verso 25, diz assim: Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, meus irmãos, a Bíblia diz: Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Todas as 3 vezes que ele obteve vitória ainda, ele deu a orientação para tirar-lhe a força e disse que ele dormiu em seguida. Até a 4ª vez, ele diz onde está a fraqueza dele, ela faz o que ele diz e ele vai dormir. A Bíblia diz que é o contrário: desperta porque dormes, e Cristo te esclarecerá. Porque dormindo-se o homem, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. 2 coisas importantes: você não pode estar adormecido na vida cristã, e nem Jesus pode estar dormindo na sua vida. Porque se ele estiver dormindo, a tempestade e o vendaval vem sobre o barco. O que aconteceu quando o vento veio, a tempestade veio no barco? Jesus estava na onde? No subsolo do navio dormindo. Jesus não pode estar dormindo na sua vida. Ele não dorme, ele tosqueneja, ele é vivo, ele é Deus, é vida.
Mas você pode adormecer ele na sua vida. Nós podemos adormecer ele na nossa vida. Então nem nós podemos dormir, nem Jesus pode estar adormecido em nossa vida. Porque na hora que a gente menos espera, o vento vem, a tempestade vem. O prato do adversário pode ser servido a qualquer momento. Se nós não estivermos vigilantes, não tivermos discernimento, aí te pega o prato e come. Aí há veneno, morte na panela. Que nem lá na época dos profetas. Morte na panela. Aí a pessoa come e acaba morrendo, né? Espiritualmente diante de Deus. Em oitavo lugar, ele acorda desenganado ou enganado e fraco, vencido pelo inimigo. Quando o inimigo chega, ele acorda achando que tinha toda a força, ainda que acontece, ele é vencido pelo inimigo. Se você está sendo vencido pelo inimigo, não há algum pecado na vida, fique esperto. Busque socorro em Jesus. Eu e nós iremos sempre socorrer em Jesus, para que isso não venha a acontecer conosco. E em nono lugar, ele perde o quê? O que ele perde? Presença de Deus. Perde a visão. O inimigo prende ele e faz o que com os olhos dele? Fura os olhos. Esse povo vê com os olhos, mas não enxerga. Ouve com o ouvido, mas não ouve. Tem o coração endurecido para não entender, porque o diabo cegou eles. Você entende isso? A primeira coisa que o inimigo faz é cegar a pessoa. Ele nunca mais pode orar para aquela prostituta nem para a vida. Porque o inimigo cegou-lhe os olhos.